Olá, hoje nós vamos começar uma série de videoaulas para abordar um dos assuntos mais importantes da área da computação, que é a programação. Bom, desde o início da existência dos homens, eles procuram ferramentas para ajudar no dia a dia, para facilitar ou automatizar as tarefas deles. Um exemplo disso é o ábaco, uma ferramenta que foi inventada na Ásia há mais ou menos 3.000 anos atrás para facilitar nos cálculos aritméticos. Hoje, uma das ferramentas mais utilizadas para facilitar a vida do ser humano é o computador. A principal finalidade dele é receber, manipular e armazenar os dados. Tudo isso de forma eletroeletrônica. Hoje, a maioria dos computadores, a grande maioria, podemos dizer mais de 90% dos computadores no mundo todo, utilizam uma arquitetura chamada de arquitetura de von Neumann. Essa arquitetura pode ser melhor entendida nesta imagem, nessa simples imagem, em que o computador é dividida em partes principais, onde que a gente tem a unidade central de processamento, que seria essa caixa maior, aqui, ó. E essa unidade central de processamento ela é subdividida em uma unidade de controle e uma unidade lógica aritmética. Tá? Então, é nesse local em que todos os cálculos e todo o processamento do computador é feito. Essa unidade de controle, ela que vai controlar quais instruções vão ser executadas. De fora dessa unidade central de processamento, a gente tem a memória. E a memória é responsável por armazenar os dados que serão processados e também o resultado desse processamento. Além disso, nós temos aqui dispositivos de entrada e saída. O que seriam isso? Teclado, mouse, monitores, equipamentos externos à unidade central de processamento. O que é interessante a gente verificar que a memória do computador ela é subdividida em diversos pedaços ou diversas células e cada célula dessa tem um endereço exclusivo. E é assim que o computador sabe exatamente aonde cada informação está. A arquitetura de von Neumann ela funciona em um ciclo que fica trabalhando enquanto a máquina está ligada. E como que isso acontece? Existe um local que a gente chama de contador de programa em que é armazenado qual instrução do computador vai ser executada. Então, essa arquitetura de von Neumann, ela pega o número que está armazenado nesse contador de programa e executa esse número que ele está indicando. Feito isso, é incrementado esse contador de programa para que possa futuramente ser executada a próxima instrução do computador e isso fica se repetindo enquanto o computador está ligado. Bom, e que instruções são essas? Essas instruções são comandos que são utilizados para manipular o hardware, manipular a máquina em si. E esse conjunto de instruções ele recebe o nome de algoritmo. Então, aqui no slide eu coloquei diversas definições do termo dessa palavra que é tão importante para a gente. Então, a primeira diz que o algoritmo é uma sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido. Vamos ler uma outra. Algoritmo é a definição de uma sequência de passos que deve ser seguida para a realização de uma tarefa. Vou ler uma última. Algoritmo é uma sequência
finita de instruções ou operações cuja execução em um tempo finito resolve um problema computacional. Então aqui a gente tem 3 definições, eu li 3 definições, mas existem diversas definições, todas, né, com a ideia de que um algoritmo é uma sequência de passos para a gente resolver um determinado problema. E esse termo algoritmo e essa sequência de passos a gente pode exemplificar com situações cotidianas do dia a dia. Por exemplo, como que seria um algoritmo para a gente somar 3 números? Para a gente somar 3 números, a gente tem que seguir alguns passos. Quais que seriam? Primeiro, eu tenho que ter esses números, eu tenho que receber esses números. Depois eu simplesmente somo e num terceiro passo eu mostro o resultado obtido. Olha um outro algoritmo aí do cotidiano nosso, do dia a dia. Como que é fazer um sanduíche? Eu tenho que pegar o pão, eu tenho que cortar o pão no meio, passar a maionese. Que mais? A gente pode colocar alface, a gente pode colocar tomate, a gente pode colocar um hambúrguer, e fechar esse pão e o sanduíche está pronto, para comer. Olha um outro exemplo. Trocar uma lâmpada. Como que a gente faz? Antes de trocar uma lâmpada, a gente tem que ir lá, pegar a lâmpada nova, a gente tem que colocar uma escada, posicionar a escada no lugar correto, subir nessa escada, retirar a lâmpada, coloca a lâmpada nova, a gente desce, testa, e depois descarta essa lâmpada nova. Isso são exemplos de algoritmos do nosso dia a dia. São instruções, são comandos que a gente faz. Aqui uma questão interessante é que esses passos, alguns têm uma ordem obrigatória. Como é que a gente vai trocar uma lâmpada sem antes subir na escada? Então, alguns passos têm que ser seguidos corretamente, na ordem certa, para que a gente obtenha o resultado que a gente quer. Alguns outros passos você ainda pode modificá-los, sem que o resultado final seja alterado. Então, por exemplo, naquela ideia de fazer um sanduíche, talvez você possa colocar uma alface antes de colocar a maionese, por exemplo. Mas o passo inicial tem que ser o quê? Você tem que pegar o pão e cortar o pão. Mas agora a ordem de colocar essa maionese ou colocar o alface talvez não vai influenciar tanto no seu resultado final, que é obter o sanduíche. Então a ideia de algoritmo na computação, para a gente criar instruções para passar para essa arquitetura de von Neumann, vai seguir essa mesma ideia. Você vai criar uma sequência de instruções, ou seja, você vai criar um algoritmo, para comandar alguma ação lá no computador. E essa sequência de instruções, algumas têm que seguir uma ordem correta, para o bom funcionamento do seu algoritmo. Agora, outras instruções elas podem ser modificadas, sem que o resultado final ali do que você deseja não seja alterado. Sempre quando a gente pensa em criar um algoritmo, principalmente um algoritmo para computação, para conversar com a arquitetura de von Neumann, a gente tem que pensar sempre 3 passos básicos. A gente tem que pensar no algoritmo, o que vai entrar nesse algoritmo, o que nós vamos fazer nesse algoritmo, qual que é o processamento e o que a gente vai retirar, o que vai ser a saída desse algoritmo. Nos 2 exemplos que eu dei antes, então a entrada, o que é? Do sanduíche, por exemplo. A entrada é só a matéria-prima. O que é o processamento? É o ato de você montar o sanduíche, você vai lá fritar o bife. O que é a saída? A saída é o sanduíche. Pronto. E o da escada, ou da lâmpada, o que você tem que fazer? Qual que é a entrada? É você pegar também o que você vai precisar. Você vai precisar da lâmpada, da escada. O que é o processamento? É o ato da troca mesmo da lâmpada. E a saída? A saída é que no final, quando você apertar o interruptor, a lâmpada vai acender.
né? Então, sempre quando você for criar um algoritmo, você tem que ter isso em mente, né? O que vai ser a entrada? A entrada vai ser de acordo com o problema que você tem para resolver. Mesma coisa as instruções que você faz, né? O processamento que você faz para conseguir o resultado que você quer. E no final você mostra aquele resultado, né? De acordo com o problema também que você tem. Ah, será que você vai mostrar isso como? Numa tela? Você vai mostrar isso num papel? Né? Então, esses são os passos básicos que você tem que ter em mente para você criar um algoritmo. Entrada, processamento e saída. Bom, e esses algoritmos, né, a grande função deles é para a gente criar programas de computadores, né, ou do inglês softwares. Né? Então, o que é um programa de computador ou um software? Né? É um ou mais algoritmos, ou seja, são uma sequência de ações ou várias sequências de ações, né, a serem usadas direta ou indiretamente por um computador, a fim de obter um determinado resultado. Então, resumindo, né, o que é um programa de computador? São um ou mais algoritmos, né, que trabalham em conjunto. E esses algoritmos eles são feitos utilizando uma linguagem de programação. Né? Assim como o ser humano utiliza o português, utiliza o inglês ou qualquer outra linguagem natural para se comunicar, nós vamos usar uma linguagem de programação para criar essas instruções, né, para comandar essa arquitetura de von Neumann. Então, essa é a ideia. E para a gente criar um programa, geralmente a gente tem algumas etapas básicas. Tá? Então, aqui eu estou citando de forma bem macro, né, algumas delas, que são a análise. Então, antes de você criar um programa, você tem que analisar o problema, você tem que estudar, você tem que visitar o local, né, que você deseja solucionar aquele problema. Então, se você quer criar um software para uma empresa, você tem que ir lá visitar essa empresa, fazer uma análise de que eles precisam. Né? Depois, o que você pode fazer? Você cria um algoritmo, né? Você pensa passo a passo o que seu programa vai ter que fazer, quantos algoritmos ele vai ter que ter, né? E depois você, por último, você vai codificar esse algoritmo utilizando essa linguagem de programação. Então, por fim, eu deixo essa frase aí no slide. Ó. Portanto, um programa, né, de computador ele é uma codificação de um ou mais algoritmos em uma linguagem de programação. A linguagem de programação que a gente usa, a ideia dela é como se fosse uma linguagem natural. A gente tem que ter uma sintaxe e a gente tem que ter uma semântica para essa linguagem. Né? Como assim uma sintaxe? Bom, quando a gente vai escrever uma carta em português, a gente tem que seguir uma sintaxe, a gente tem que usar ponto final, a gente tem que colocar um parágrafo, a gente começa um parágrafo lá com letra maiúscula, né? Todo nome próprio ele é maiúsculo. Então, olha para você ver, tem toda uma regra gramatical, né, na linguagem, por exemplo, portuguesa. E vai existir também uma sintaxe que a gente vai ter que seguir, né, para a gente conseguir codificar os nossos algoritmos. Tá? E a linguagem natural ela tem uma semântica. Quando eu coloco uma frase, né, por exemplo, a casa é bonita, né, e tem uma semântica. Você entende que é uma casa, um local onde alguém mora e essa casa, né, tem características belas, né, você consegue ver que ela é bonita, bem estruturada. Então, a semântica é o significado. Então, nessa linguagem de programação que a gente vai usar, ela também vai ter um significado, né? Vai ter uma lógica ali por trás, né? Tanto para o computador entender, quanto para a gente, quando a gente lê aquela linguagem, a gente vai entender também o que a gente está querendo passar para o computador fazer. Então, essa linguagem de programação ela vai ter um conjunto de símbolos que nós vamos usar, certo? E esses símbolos eles vão seguir uma gramática. E é interessante que essa linguagem que a gente está usando é uma linguagem de mais alto nível. Como eu disse, ela tem uma semântica. Eu vou bater o olho nela e vou entender o que eu estou querendo passar para o computador. Só que, vamos dizer assim, por trás dos panos ali, essa linguagem ela é convertida automaticamente para a gente em uma linguagem de máquina, né? Em bits, em zeros e uns. Né? Ou seja, pulso elétrico e ausência de pulso elétrico. Bom,
existem diversas linguagens de programação, assim como existe o português, o inglês, o francês, o espanhol. Também a humanidade, né, criou diversas linguagens de programação para a gente manipular essa arquitetura de von Neumann. Aqui eu estou citando alguns exemplos, tá, de algumas linguagens, né? Esse primeiro gráfico aqui, ele meio que indica quais são as linguagens, quando que elas surgiram, né, ao longo do tempo aqui. Tá? Então, cada um desse aqui é um nome de uma linguagem. Então, Fortran, Algol, Pascal, C, tudo são linguagens. E aqui do lado eu mostro um gráfico recente, de 2019, de quais são as linguagens mais utilizadas nos dias atuais. Tá? Interessante que essa ideia aqui de qual é mais utilizada, ela foi mudando ao longo do tempo. Então eu indico até aqui, eu deixei um link aqui do YouTube para vocês darem uma olhada, em que mostra, né, ao longo do tempo como que esse gráfico aqui, ó, né, de linguagens mais utilizadas, ele foi mudando ao longo do tempo. Tá? Hoje em dia, Python, JavaScript e Java são as linguagens mais utilizadas pelos programadores. E independente da linguagem que você escolher aqui, ela vai passar por esse processo que eu falei anteriormente, que é de converter essa escrita de mais alto nível para uma escrita de mais baixo nível, que a máquina realmente entenda. Existem, né, duas formas básicas de fazer isso, que é a interpretação ou a compilação. A compilação é que nós vamos utilizar mais aqui nessa primeira etapa aqui dessas videoaulas. E essa compilação, ela na verdade é uma série de etapas, né, que um programa especial chamado compilador faz para a gente. Então, o compilador é um programa que vai pegar essa escrita que a gente fez de mais alto nível, em que a gente entende, para uma escrita de mais baixo nível, né, para que o computador possa entender. E nessas várias etapas, a gente tem 3 pontos importantes, que é a análise léxica, a análise sintática e a análise semântica. Então, a análise léxica, né, a grosso modo, é para ver se a gente escreveu as palavras corretamente. Então, por exemplo, se eu for escrever a palavra Brasil, eu não posso colocar um espaço entre as letras. Né? Isso aí seria uma análise léxica. Então, assim, a análise léxica vai ver se a pessoa digitou as palavras corretamente. Né? E a análise sintática é aquilo que eu disse, a gramática. Né? Como no português a gente tem, por exemplo, que colocar uma vírgula, um ponto final, né? A gente também vai ter que usar alguns caracteres, algumas palavras, ou o que a gente chama de tokens, né, para organizar o nosso código. Certo? E a análise semântica? Né? A semântica é para a gente ver o significado. Aqui no caso, a gente vai verificar, por exemplo, se os tipos das variáveis esperadas elas estão sendo recebidas, a gente vai entender isso mais para frente. E, por fim, tem a geração realmente do código binário, né? O código de máquina. Mas isso a gente não precisa preocupar justamente por causa disso. O compilador vai fazer isso para a gente. E geralmente esse compilador, né, esse processo de compilação, ele é feito por um programa ou por um ambiente de programação. Tá? A gente chama isso de IDE, que vem aí do inglês, ó, Integrated Development Environment. Tá? Então, o que é a tradução disso aqui? Ó? Isso aqui é um ambiente de desenvolvimento integrado. Por que é isso? Né? Por que um ambiente integrado? Porque, na verdade, são vários subsoftwares, né, integrados em um software só. Então, eu tenho um compilador, né, para fazer essa tradução, só que, ao mesmo tempo, eu tenho que ter um local agradável para eu digitar os meus programas. Então, eu tenho que ter um editor interessante. Eu tenho que ter um depurador de código. Né? O que é esse depurador? É para me ajudar a achar erros no meu código. Eu posso ter um submódulo ali, um subprograma que me ajuda a modelar o meu programa. Então, esse conjunto de subprogramas ou submódulos, né, eles trabalham de forma integrada para me ajudar a programar. Então, isso que é um ambiente integrado de programação, né, essa IDE.
Aqui eu coloquei alguns exemplos de IDE, né? Então, esse primeiro aqui ele chama Delphi, tá? Ele é um ambiente de programação para uma linguagem que se chama Pascal. Aqui eu coloquei dois ambientes de programação para a linguagem Java, esse aqui chama Eclipse e esse último aqui chama NetBeans. Todos são ambientes de programação, ou seja, são um conjunto de subsoftwares, né, para ajudar a gente a desenvolver um programa, a criar os vários algoritmos que a gente precisa aí para criar o programa. E dentro de um dos mais importantes aí tem um compilador. Então, dentro dessa IDE tem um compilador para gerar o executável para a gente. Aqui nós vamos utilizar o Java, a linguagem Java. Né? Ela é uma linguagem de uso geral, então a gente consegue utilizar Java para criar back-end de aplicações para a internet, a gente consegue criar programas em Java para rodar no celular. Então é uma linguagem bem geral, tá? Então, e ela é moderna, então por isso que a gente escolheu ela aqui. E a gente vai usar o ambiente de programação NetBeans para ajudar, né, a criar os nossos algoritmos, os nossos programas. Aqui eu deixei alguns links para você baixar, instalar. Tá? Na verdade, aqui a gente vai instalar duas coisas. Primeiro a gente instala o Java, que é o compilador em si da linguagem. E depois a gente instala o NetBeans, que é um ambiente de programação. Bom, na próxima videoaula a gente vai ter o primeiro contato, né, com esse ambiente de programação. E eu vou encerrar essa videoaula por aqui. Aqui estão algumas referências que eu utilizei aí nesse slide. Obrigado.